interesse pela música veio desde cedo. Aos 10 anos aproximadamente, eu tinha um professor de piano. Era um alemão meio duro, ele ficava ao meu lado com um jornal dobrado na mão, e cada vez que eu errava, ele me batia com o jornal na cabeça. Foi assim que eu aprendi jornalismo. Boa noite. Sou Mauro Munhoz, diretor-geral da Flip. É sempre uma emoção muito grande, depois desse esforço coletivo gigante, abrir as portas da tenda dos autores para vocês e perceber esse desejo de estarmos juntos para compartilhar essa experiência que se renova a cada ano, a cada edição. Nas palavras de uma escritora que esteve na Flip em 2007, nos deixou recentemente, a sul-africana Nadine Gordimer, a literatura propicia um brilho tênue que ilumina a experiência humana. Me pergunto se não é exatamente a busca desse brilho tênue que nos atrai aqui para estarmos juntos e compartilharmos essas experiências. Desde o início, essa festa é indissociável da cidade onde ela acontece. Esse entrosamento entre as artes e o território é uma das razões do seu sucesso. Em Paraty, no centro histórico, não existem duas casas iguais, mas todas elas fazem parte de um conjunto, né? Elas têm o mesmo DNA. Um pouco parecido como as edições da Flip. Elas são todas diferentes, mas elas conversam umas com as outras. Elas são diferentes nos diálogos que promove, nos encontros que motiva, nas visões de mundo que contrapõe. Uma festa das artes onde a protagonista é a cidade. Que o território de Paraty e a Flip sejam mais uma vez espaços propícios a essa experiência. Chamo agora ao palco o curador da Flip 2014, Paulo Werneck. Boa noite e uma ótima Flip a todos. Boa noite. Bom, eu não pretendo me estender muito, é muito emocionante estar aqui, abrindo as portas da tenda, como falou o Mauro. Nesse dia meloriano de sol, o sol foi uma coisa que ele desenhou tanto, e as páginas que ele desenhou e criou pareciam um sol que se abria quando a gente estava folheando uma revista, um livro, um jornal, que eu acho até uma coincidência das mais felizes, esse dia de hoje ter aberto esse tempo esplêndido em Paraty. Eu convido a todos a assistir a Flip do Milor. Eu acho que vai ser uma Flip muito calorosa, muito divertida, com a marca do que a Flip sempre foi, que é a marca da abertura intelectual, do convívio, da amizade. Isso tudo vai estar presente em cada uma das nossas mesas. É uma festa dos escritores brasileiros. Paraty está povoada de escritores. É impressionante quem for olhar a programação paralela e a programação principal, a quantidade de autores brasileiros que estão aqui entre nós. E isso é num ambiente de convívio entre todas as áreas da cultura e de diálogo, como a Flip nos ensinou há 12 anos.
temos muitas novidades. Eu convido todos também a ir à exposição Milor 90 anos de nós mesmos, que está na Casa da Cultura, que ficou super bonita, conta a vida do Milor, tem um jornal diário, cada dia tem uma edição, que é o Daily Milor, que é mais uma homenagem que a gente está fazendo para se desdobrar em tentar alcançar a cabeça desse homem, que era o Milor Fernandes. Todos me perguntaram muito nesses dias sobre os nossos queridos escritores que morreram nessa piada de mau gosto que foi o mês de julho para a literatura brasileira. Mauro lembrou da Nadine Gordimer, nós temos também o Ariano Suassuna, o Baldo. Tivemos o Edson Nery da Fonseca, que foi um grande autor brasileiro que esteve aqui no palco, um dos momentos mais emocionantes, mais arrepiantes que a gente assistiu. Então eu espero que a gente tenha novos momentos desse, como o Edson nos proporcionou. Boa Flip a todos, muito obrigado. E a gente vai abrir os trabalhos hoje com uma conferência do Agnaldo Farias, crítico de arte. Gostaria de convidá-lo a entrar no palco, por favor. Agnaldo. E logo após o Agnaldo teremos os Milor maníacos Jaguar, Reinaldo e Hubert. E depois o show da Gal Costa. Muito obrigado, boa noite, boa Flip. Boa noite a todos. Essa luz, esse púlpito, esse nervoso, esse suor, faz com que eu me lembre dos meus amigos que dizem em certos momentos que eu sou uma das cabeças mais brilhantes da minha geração. Eu queria agradecer profundamente ao Paulo pelo convite, em certa medida irresponsável, e ao Tiago Ferro, que é o grande responsável por eu estar aqui, eu diria que culpado. E claro, o motivo de tudo isso foi o Milor. Eu fico comovido, esse convite me deixou muito comovido, porque não era apenas para falar sobre Milor Fernandes, mas era para falar sobre um aspecto do Milor Fernandes que é muito pouco abordado, que é o Milor Fernandes artista plástico, artista visual, enfim, trabalhando com grafismo, trabalhando com pintura, que é um aspecto que normalmente é negligenciado, que se valoriza mais comumente, é o grande pensador, o filósofo, o homem que tinha uma maestria, um total controle da palavra, que percebia as nuances, a ductibilidade, a maleabilidade da palavra, que trabalhava a ironia, os palíndromos, as mudanças de sentido, as perversões sintáticas, sabedor do que elas poderiam provocar. É extraordinário o modo como ele lidou. E, mesmo assim, acho que a Flip coloca no devido lugar, ressalta a contribuição dele como um dos maiores pensadores que nós tivemos. Quer dizer, o Milor é uma figura, de fato, singular. Mas o lado plástico, do meu ponto de vista, é igualmente importante. Tá? Não é mais importante, e ele, de qualquer modo, foi pouco avaliado até hoje. Embora nós tenhamos, em diferentes medidas, mas desde o final dos anos 40, acostumou-se ao contato com a produção miloriana, e nos últimos anos, através da internet, mas era a quantidade, a qualidade, a diversidade do material que ele produzia, a abundância, tudo isso era verdadeiramente assustador. Tá? E nós víamos aquilo, mas, de qualquer maneira, isso ainda não foi devidamente pensado. E agora, com a belíssima publicação que o Instituto Moreira Salles organizou, e também com a exposição que acompanha, isso vem ganhando um novo contorno. São novas revisões que vão sendo feitas. Tá? Mas a obra plástica do Milor sofre o mesmo tipo de tratamento
que as artes visuais sofrem no Brasil, porque ainda são muito negligenciadas, né? Porque, a rigor, ela sofre o problema de uma negligência que é generalizada, que é uma negligência no campo das artes, né? Quer dizer, o Brasil não faz por merecer os grandes artistas que tem. Eles não são vistos, eles não são lidos, não são escutados, ou isso é feito de maneira muito casual, sem o cuidado, sem a atenção que eles fariam por merecer, que eles fazem por merecer. Então, a ideia aqui hoje é de um modo muito sumário, indicativo, sem nenhuma pretensão de aprofundamento, que não temos nem tempo para isso. Aliás, é bom eu aqui ver no relógio o tempo que eu tenho, porque eu sou louco para perder o horário, é um horror. Mas a ideia aqui é mostrar indicativamente o motivo pelo qual, do meu ponto de vista, é um artista superior, é um pensador da maior qualidade, e o discurso visual, a linguagem visual, ela não pode ser deixada de lado. Quer dizer, a nossa formação, desde o ensino fundamental, coloca do lado, né? O ensino superior, então, ele é um desastre. Quer dizer, o século XX, dizia o pensador francês Edgar Morin, é o século da imagem. Nós entramos no século XXI e ainda o Brasil não se advertiu desse problema, desse fato. Nós somos muito analfabetos no que tange a linguagem e não temos a menor intimidade com isso e temos isso na conta de algo irrelevante, como se fosse a linguagem visual subserviente, tributária do discurso verbal, o que não é absolutamente verdade. Então, artistas como Milor Fernandes, como também Jaguar, que virá aqui, o Cássio Loredano, que faz a apresentação da publicação do Moreira Salles, são pensadores da maior envergadura, da maior importância. Um país que tem, por exemplo, só nesses 3 nomes que eu citei, poderia citar muito mais. Jaguar, Loredano e Milor Fernandes têm do que se orgulhar, porque isso é gente da primeira grandeza, da maior qualidade. Agora, há um outro fator que pesa dentro dessa baixa recepção, eu diria, dessa produção plástica, é que mesmo dentro do campo da história da arte, o trabalho de gente como Loredano, como Jaguar, como Milor Fernandes, é visto dentro de uma categoria secundária. Como também a crônica foi muito penalizada por isso. Um texto como, por exemplo, de Rubem Braga, ou a produção de um Paulo Mendes Campos, sempre, de algum modo, há um certo ranço e um certo costume de deixá-los ao lado, dizendo que são textos de ocasião, não têm o nível de elaboração, o nível de profundidade, o que, no meu ponto de vista, e no ponto de vista de gente muito mais aparelhada do que eu, é um desconhecimento do que seja a crônica, além de ser um desconhecimento do que seja a crônica, por exemplo, de Rubem Braga e de Paulo Mendes Campos, como também Sabino, Drummond, enfim, João do Rio, tantos outros. Mas a história da arte, ela negligencia a produção de cartunistas, de chargistas e de gente como Milor, porque aí dizer que é charge, dizer que é cartoon, o que é Milor? Isso é um enigma, ele é muito maior do que tudo isso, ele passeia por todos os gêneros, mas fundamentalmente eu acho que negligencia porque é bem-humorado. E nós somos contra o bom humor, curiosamente. No campo da historiografia somos muito mal-humorados, somos muito sisudos. E no campo da arte, a própria arte é muito ciente de si, ciosa de si. Não é? Então, o humor como se fosse alguma coisa também derivativa, desinteressante, superficial. Algo que é, bom, enfim, alguma coisa epidérmica e que não ataca com profundidade. E o que eu venho defender aqui é a importância do humor. A importância do humor como um exercício de ironia. Dizer ironia é quando você diz uma coisa querendo dizer outra. Portanto, é a capacidade de você produzir sentido. É a capacidade de você pegar uma palavra, uma situação e um fato e mostrar como aquilo é plural. Como, por exemplo, uma crônica que certamente um desses dias de Flip aparecerá, a famosa passagem que tem no Lições de Ignorante do Milor, onde tem uma conferência de filósofos e os filósofos se reúnem no Hotel Serrador, no quarto do filósofo mais velho, e toca o telefone. E aí ele vai desfiando os comentários dos diversos filósofos, cada um entendendo naquele simples toque de telefone. Bom, tem o da escola platônica, ou da escola cínica, da escola dualista, ou da escola transcendentalista, o utilitarista, que atende a